Você já pensou no que fica para trás quando a família vai embora? As flores murcham e o último funcionário tranca os portões. Eu não falo de lendas para assustar criança. Eu falo de relatos, de coveiros. Gente que passa a vida com a pá na mão, o ouvido colado no silêncio e o nariz acostumado ao cheiro da terra úmida. Hoje você vai ouvir 4 histórias que jamais deveriam ter sido contadas. E quando elas terminarem, talvez você deseje que ninguém tivesse aberto esses túmulos. Palavras não têm poder para impressionar a mente sem o horror esquisito da sua realidade. Edgar Allan Poe. Ele se chamava Ademar. 23 anos de cemitério e um olhar que não descansava nunca. No plantão de tempestade, o protocolo era simples: conferir as valas mais rasas, checar erosões, calçar as beiradas com tábuas. À 00:15, com a capa de chuva colada ao corpo e a lanterna lutando contra a água, ele dobrou na quadra 3 e viu algo que o fez parar. A terra de uma campa recém-fechada subia e descia. Não era a água escorrendo, era um ritmo, lento, humano, como respiração. Ademar ouviu primeiro as 3 batidas. 1, 2, 3. Pausadas, como pedido e sentença. Ele recuou, as botas afundando na lama. Depois, o som cessou. E no lugar do pavor começou o pior inimigo de um coveiro: a dúvida. Enterros apressados na chuva, caixões que incham, gases, lençol freático. Ele conhecia as explicações, mas a imagem do chão inspirando e expirando voltou com ele até a guarita, grudou no couro do estômago. Pela manhã, a família foi embora. O padre esqueceu o guarda-chuva na capela, e o administrador pediu a Ademar que verificasse a campa. SB. Ele queria dizer não, mas o corpo respondeu sim. A pá entrou como faca em bolo úmido. 30 centímetros e o cheiro mudou. Não era podridão, era frio antigo, argila aberta e algo metálico, como sangue seco quando volta a ter cheiro. O caixão surgiu com as ferragens brilhando. Ademar encostou a orelha. Nada. Encostou a lanterna no tampo. Arranhões recentes. As unhas de alguém fariam isso? Ele suou frio, mesmo com a chuva batendo no pescoço. Chamou o zelador. Nada de resposta. A campa parecia saber que ele estava sozinho. A alavanca forçou a tampa. O estalo veio como tiro. Lá dentro não havia corpo. Havia outro caixão, menor, improvisado, feito de tábuas diferentes, pregos tortos, forro de colcha antiga. A umidade fazia o forro colar nas paredes internas. Ademar tocou. Era frio como bacia de necrotério. Ao puxar a tampa do caixão menor, viu marcas de unhas por dentro, longas, desesperadas, até a madeira sangrar resina. E no centro, um brinquedo, uma pequena boneca de pano. O rosto desenhado à caneta, 2 contas negras por olhos. Ele engoliu, chamou de novo. O vento respondeu com folhas. Foi quando reparou no detalhe mais sem sentido. No pescoço da boneca, uma etiqueta. Letra de criança torta, molhada. AD. Ninguém o chamava assim desde que a mãe morrera. A chuva diminuiu, mas a dor na nuca aumentou. Ademar segurou a boneca e uma memória que não sabia ter o atravessou como um relâmpago. A mãe costurando retalhos numa noite de blackout, sussurrando: "Não brinque perto do poço", um cheiro de sabão em barra e lenha. A sensação de que havia, sempre houve, algo esperando no escuro do quintal. Quem enterraria uma boneca com um nome que só a mãe usava? O administrador chegou furioso, exigindo explicações por uma exumação sem autorização. Ademar tentou falar, mas a voz não obedecia. Apontou o caixão dentro de outro, as marcas, a etiqueta. Quando virou para pegar a boneca, ela não estava mais ali. Ele revirou o forro, o barro, os pregos. Nada. Nessa hora, um som voltou. 3 batidas debaixo da tábua do fundo. O administrador viu a cor fugir do rosto de Ademar e mandou fechar essa bagunça imediatamente, ameaçando demissão. Ademar obedeceu. Cada pá de terra que caía era um golpe dentro dele. Quando terminou, a chuva parou. O cemitério ficou muito quieto. Naquela semana, Ademar começou a ouvir respirações nas paredes da casa. Na cozinha, no corredor, atrás do guarda-roupa. O vento não fazia aquilo. E o pior: na madrugada, a campa 3B voltava para o sonho. Subindo e descendo, subindo e descendo. Ele voltou à noite sozinho, sem lanterna. Levou apenas fósforos. Riscar um fósforo no escuro do cemitério dá a dimensão certa de quem manda ali.
À beira da campa, ele chamou pelo próprio nome de infância, baixinho, Adê. A terra suspirou. E por um instante, a boneca estava sobre a campa, encharcada, com as contas negras brilhando. Ademar ajoelhou e, sem entender porquê, pediu desculpas. Desculpas à mãe, à criança que talvez estivesse ali, a si mesmo por abrir o que não se deve. O vento derrubou o fósforo. No breu, uma voz de menina, ou de memória, sussurrou de dentro da terra. Você demorou. Dias depois, Ademar pediu demissão. Entregou o crachá e um envelope pardo à secretária. Dentro havia uma carta. Se foi minha imaginação, então a imaginação pesa, respira e sabe o nome que ninguém mais sabe. A campa 3B foi nivelada. A família não reclamou de nada. A chuva cessou. Só uma coisa não mudou. Quando alguém passa por ali à noite, para sem perceber. O corpo precisa sincronizar a respiração com a terra e só depois continua a andar. Chamavam-no de Zé Bico porque ele falava o mínimo. Turno da madrugada, cemitério urbano, muro alto e vigia velho que dormia com a rádio ligada em volume baixo. Zé tinha um ritual. Contava as passadas de um bloco a outro. Conferia as correntes dos portões internos. Checava a capela. Naquela noite, no corredor entre as quadras, a lanterna pegou um terno preto lá no fundo. Alto, magro, ombros estreitos, gravata escura como poço. O homem caminhava sem som, como se os sapatos flutuassem 1 centímetro acima do chão. Zé chamou. Amigo, aqui não pode. O homem não virou. Apenas reduziu o passo e, por algum motivo, pareceu ficar mais longe. Zé apressou o passo. A figura manteve o ritmo. O corredor se alongou. As lápides antes familiares começaram a parecer repetidas. O mesmo anjo de mármore sem asa. O mesmo vaso quebrado, a mesma flor artificial desbotada. Zé girou o corpo e percebeu que, onde quer que olhasse, o homem estava sempre adiante. Ele chamou no rádio. Só estática. Pensou em correr para a guarita, mas os pés decidiram outra coisa. Gente da noite sabe quando está diante de uma decisão que muda um destino. Zé seguiu. Quando finalmente a figura parou, foi diante de um jazigo simples, tampa de granito e uma cruz de ferro. O homem virou o rosto devagar. Onde deveria haver olhos, havia um buraco. Não vazio, um escuro ativo. O tipo de escuro que engole o que olha para ele. Zé recuou. A lanterna falhou. No blackout, a figura encostou a mão no granito. A mão afinada, velha, mas sem tremor. E apontou para a parte de baixo da lápide, onde costumam pôr apelidos, datas de nascimento e morte. O apelido estava ali. Zé Bico. Data de nascimento correta. No lugar da data de morte não havia número. Havia apenas um traço. Espere. Um traço que ia se marcando como giz conforme a respiração de Zé acelerava. Ele rosnou um palavrão para espantar o pavor e avançou. A mão bateu no terno. Era roupa de gente, não vapor. Zé segurou o braço do homem e sentiu cinza sob o tecido, como se o corpo fosse farinha fria. A figura inclinou a cabeça, como o pássaro que mede a distância da presa, e no silêncio Zé ouviu apenas um tic-tac que não vinha de relógio algum. Vinha de dentro dele. Foi aí que a lógica cedeu. As quadras ao redor repetiam-se como espelhos enfrentados. Anjo quebrado, vaso azul, flor plástica. Zé entendeu que não havia para onde correr porque já estava onde terminaria de todo jeito. E foi nessa hora que a figura estendeu a mão, não para levá-lo, mas para dar. Na palma, uma coisa mínima brilhando, um prego daqueles usados para fechar tampas, de câmara mortuária. Não sou eu que venho buscar, disse uma voz que não era voz. Era sensação articulada. Você é quem me chama. Zé soltou o braço. O terno se desfez no ar como fuligem. A lâmpada de um poste estourou. Ele ficou ali, diante do próprio nome gravado, com o prego na mão. Quando amanheceu, levou o prego para casa. Guardou num copo. Ligou a TV. Dormiu na poltrona. Não acordou. Ataque fulminante, disse o laudo. Ninguém soube do prego. Dias depois, o vigia arrumando a gaveta da guarita achou uma folha dobrada. Reconheceu a letra seca de Zé. Se você estiver lendo, não corra. Negocie. Algumas coisas não vêm te buscar.
Elas só refletem o lugar exato onde você ia chegar mesmo. Na margem, um desenho tosco, 3 quadras alinhadas, um corredor longo, um homem em terno preto. Na ponta do corredor, um nome repetido 4 vezes. Zé Bico, Zé Bico, Zé Bico, Zé Bico. Marta, única coveira de um cemitério no alto da serra, gostava dos turnos de garoa fina. O som da água sobre a capela parecia bênção antiga, como se alguém rezasse por todos ao mesmo tempo. Naquela noite, o rádio anunciou que o corpo da funerária chegaria de madrugada para velório simples, sem missa. Homem, 40 e poucos, morte súbita, família pequena. Marta acendeu as velas da capela, esticou o pano branco sobre o cavalete e preparou a água benta. Às 2h20, ouviu choro baixo. Dentro da capela, uma mulher de preto, véu cobrindo o rosto, estava sentada no banco da frente. O choro vinha de muito tempo, desses que começam antes da notícia e continuam mesmo quando todos vão embora. "Precisa de água?" perguntou Marta. A mulher não respondeu, apenas apontou para o caixão. Marta aproximou-se. A tampa estava aberta. E dentro, nada. Forro branco, travesseiro macio, vazio. Marta voltou o rosto para a mulher. O banco dianteiro estava vazio. O cheiro de vela mudou para algo doce e rançoso ao mesmo tempo, como flor plástica antiga guardada em armário de madeira. A porta da capela bateu sem vento. Marta não é do tipo que corre. Ela anota. Abriu o livro de registros. Entrada 02h20. Corpo. Não chegou. Enquanto escrevia, a tinta manchou a página de baixo, desenhando uma palavra sozinha. Chegou. Às 3h05, o telefone tocou. A funerária, nervosa, disse que o carro capotou na curva antes da ponte. O motorista saiu ileso, mas perdeu o caminho na neblina. A viatura ficou presa. Só chegariam com o corpo perto do amanhecer. Marta olhou o caixão aberto sobre o cavalete, a vela queimando desigual, a sombra na parede oscilando como gente andando de um lado para o outro. Decidiu fechar a tampa. Ao encostar, sentiu o peso mudar. Fechado, o caixão parecia pesado. "Não é possível", ela murmurou. E a frase ficou na capela como terceira pessoa. Abriu. Vazio. Fechou. Pesado. Abriu. Vazio. A cada ciclo, o pano branco parecia ganhar uma marca, uma impressão de ombros e cabeça, como se algo estivesse aprendendo a ficar ali. Às 4, a garoa virou chuva. Relâmpagos de luz fria entravam pelos vitrais, cortando a escuridão como navalha limpa. No clarão, Marta viu a mulher de preto junto ao nicho lateral, com a mão no vidro do ex-voto. Uma foto antiga de uma moça sorrindo com o cabelo preso em lenço claro. Na legenda desbotada, "Obrigada pela graça." A mulher tocava o vidro como quem toca o rosto. Quando Marta chegou mais perto, o véu pareceu absorver a luz, e por uma fração de segundo, ela viu um rosto sem traços, sem olhos, sem boca, sem nariz, apenas a ideia de um rosto feito de sombra. "Você está procurando quem?" perguntou Marta, a voz firme por fora, um pouco de infância tremendo por dentro. A mulher levantou a mão e apontou para o livro de registros. Na linha onde Marta escrevera "não chegou", agora estava escrito "chegou e saiu". E mais abaixo, como se fosse pós-fácil, "a caminho desde ontem". O carro da funerária finalmente apareceu às 5h20. O motorista pálido, o corpo intocado, a família atrasada. Quando abriram o caixão, o homem estava lá. Tudo certo com a burocracia, nada a reclamar além do atraso. A família entrou, chorou, agradeceu a Marta por manter a capela aberta. A mulher de preto não estava entre eles. Mas na hora da retirada final, quando levaram o corpo ao jazigo, faltava algo no dedo do morto. Um anel, ouro antigo, com iniciais gravadas. A viúva real, sem véu, comentou surpresa. Ele nunca tirava. Marta ficou em silêncio. Às 6, quando ela finalmente apagou as velas, o anel estava no banco da frente, exatamente onde a mulher de preto sentara primeiro. Frio como coisa tirada de água. Nas iniciais não havia as letras do morto. Havia as de Marta. As mesmas do caderno antigo da avó. As mesmas do batismo.
Marta segurou a joia e sentiu um gosto metálico na boca. Entre as páginas do livro de registros, alguém, ou algo, tinha deixado um recado, escrito com a mesma caligrafia que corrigira, não chegou. Nem todo vazio é falta, às vezes é aviso. Silvio entrou como ajudante e ficou coveiro sem perceber. Era bom com nível e linha. Tinha mão para deixar campa bonita e paciência para ouvir o que ninguém mais ouvia. No canto mais antigo do cemitério, perto do muro coberto de trepadeiras, havia um túmulo pequeno, esquecido, um anjinho quebrado na cabeça e o nome tão gasto que só se lia o primeiro. Silvio evitava passar ali à noite porque sempre ouvia o mesmo som. Bolinhas de gude escorregando sozinhas, riso sem ar, como criança que acabou de correr. Numa madrugada fria, ele decidiu ficar para ver. Levou café, um banquinho e aquela teimosia que só aparece quando a gente cansa de ter medo de um mesmo medo. Às 3h13, o riso veio. E com ele, uma sombra pequena deitada sobre a lápide, o braço pendendo pela lateral, com um brinquedo de madeira na mão, um carrinho com rodas tortas. Silvio engoliu seco. Você se perdeu? A sombra virou a cabeça devagar. Os olhos eram 2 poços. A boca, uma linha tranquila demais. Minha mãe disse que logo você vai brincar comigo. Silvio, que já tinha ouvido frase ruim de toda espécie, sentiu o corpo optar por recuar. Mas a sombra sentou, deixou o carrinho cair e apontou para o chão ao lado da lápide. Cava aqui. No dia seguinte, em horário comercial, Silvio retornou com papel, autorização, assinatura do administrador, tudo dentro da lei dos mortos. Levantaram a tampa da campa antiga, que tinha sido reutilizada décadas atrás por erro de registro. A madeira ali dentro parecia ter sido comida por mariposas. E havia 2 níveis, um atual e um mais fundo, uma sepultura antiga coberta por laje. Quando finalmente abriram a laje de baixo, o cheiro veio como memória de porão. Não exatamente ruim, mas antigo o suficiente para a gente sentir idade na língua. Dentro não havia ossos infantis. Havia brinquedos, bolinhas de gude com manchas de ferrugem, carrinhos, um peão, uma boneca sem cabeça e um sapato pequeno com o couro ainda firme, como se alguém tivesse guardado aquilo longe do tempo. No fundo, um pedaço de papel de seda grudado na umidade. Letras corridas de outra época. Ele dorme melhor com os brinquedos por perto. Assinado apenas E. Silvio sentiu culpa sem saber de quê. Às vezes a culpa chega antes do crime, avisando que o coração já é corredor para alguma coisa. Naquela noite, ele sonhou que a criança rodava o peão sobre a campa, e quando o peão perdia força, a terra afundava 1 centímetro. Acordou com o som de bolinhas batendo na porta da cozinha. Foi até lá. Um saco de pano, do nada, havia sido deixado no tapete. Dentro, as bolinhas da campa, frígidas. Umas tinham terra grudada, outras, lodo. Ele levou as câmeras de segurança do cemitério para revisar. Na gravação das 3h13, Silvio aparecia brincando sozinho. Ajoelhado, rodava o peão, lançava bolinhas, empurrava um carrinho, rindo sem som. Em um quadro, por menos de 1 segundo, um braço pequeno se apoiava no ombro dele. Silvio pausou, ampliou, tentou racionalizar. Reflexo? Inseto? Bug de compressão? O cérebro arrumou 15 explicações. O estômago, nenhuma. No 3º dia, ele decidiu devolver os brinquedos ao lugar. Na beirada da campa, escorregou. O chão cedeu onde não devia. A perna esquerda foi até o joelho e o corpo bateu. O ar sumiu. Antes do escuro fechar, ele jurou ouvir a frase de novo, agora ao lado do ouvido, com bafo de doce antigo. Minha mãe disse que logo você vai brincar comigo. E algo puxou sua mão. Silvio acordou no hospital, a perna enfaixada, a cabeça latejando. Na mesa de visitas, um carrinho de madeira. A enfermeira disse que foi um amigo que deixou. Ninguém soube dizer nome, ninguém viu ninguém entrar. Silvio recebeu alta com a recomendação de descanso. Voltou para casa e trancou as bolinhas no armário. Dias depois, ao abrir, havia menos. Como se alguém estivesse jogando quando ele saía. Ele largou o emprego 1 mês depois. Devolveu a chave da capela. Não buscou o acerto. Antes de ir,
colou na parede da sala do cemitério um bilhete. Se você ouvir bolinhas e risos, não converse. Criança brinca até com silêncio. E às vezes é o silêncio que ela quer levar com ela. O bilhete ficou lá, amarelando. O que ninguém conta é que na madrugada de sábado, a câmera da entrada filmou 2 pegadas pequenas de barro, passando sozinhas rumo aos fundos. Ninguém gravou. Ninguém quer guardar esse tipo de arquivo. E ainda assim, há quem jure que, se você levar um brinquedo novo e deixar sobre a campa, ele muda de lugar. Não porque alguém roubou, porque alguém preferiu. Você percebeu? Não foi só coincidência. 3B, um corredor que se repete, uma capela que escreve sozinha, um canto antigo com brinquedos. Em registros escondidos nas entrelinhas, tudo aponta para o mesmo lote. Um lugar que muda de número no mapa, mas não muda de lugar no mundo. Alguns cemitérios são como casas antigas. A planta baixa muda, mas o porão permanece de baixo, silencioso, esperando o peso exato para ranger. Dizem que esse lote pertence a quem fala dele. Que quando alguém abre demais a boca, o chão respira, o terno aparece, a viúva se senta e as bolinhas caem do bolso. Eu não devia ter juntado essas 4 histórias. E você? Você não deveria ter ouvido até o final. Você realmente acha que isso é só uma história? Já ouviu passos dentro de um cemitério, sentiu a terra respirar, viu alguém sentado sozinho numa capela vazia, ou acordou com um brinquedo que não era seu perto da cama? Conta nos comentários, se tiver coragem. Se essas histórias te deixaram com um frio estranho nas costas, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente volta semana que vem. Tem certeza de que está sozinho agora? E se vocês assistiram até o final, meu muito obrigado. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.